Estamos de volta e o governo de Mato Grosso decretou nesta terça-feira uma emergência ambiental para intensificar os combates aos incêndios florestais em todo o estado. O decreto leva em consideração as condições climáticas, como altas temperaturas e também a baixa umidade relativa do ar. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alessandro Borges. Boa tarde, comandante, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcio. Comandante, e a situação aí do incêndio no Pantanal? A situação está incontrolável ou não? É uma situação Voltamos realmente... a 2020? Não, no momento ou ainda não? A análise que eu faço, que nós fazemos, é sempre do dia anterior para trás. Hoje, eu não sei como está lá, porque lá por volta de 1h da manhã é que eles me passam o relatório, né, porque eles pegam um ponto de internet para passar o relatório. Então, quando eu dou uma entrevista, nós falamos do dia anterior para trás. E lá é muito dinâmico, né? Teve ocasiões de eu passar informações que estavam super controlado, instinto, né, e 2, 3 dias depois, regnir e começar grandes frentes de incêndio. Então, hoje nós temos frentes no Pantanal, tanto na área do parque do governo do estado, quanto do parque do governo federal, como em algumas propriedades privadas, no entorno do Pantanal, aqui em Barão, Joselândia, Mimoso, e ali na bacia do Rio Paraguai, em Caças. Então, são áreas que nós estamos trabalhando com efetivo, né, com mais de 100 bombeiros militares, mas não sozinhos, porque os proprietários rurais, eles combatem junto conosco, os municípios e também as brigadas voluntárias. E no caso aqui também do Pantanal, com o governo federal. Então é uma união de esforço, uma sinergia para fazer esse combate e mitigar o impacto na área ambiental. Comandante, e neste ano, o que nós temos como principal causa desse aumento gigantesco dos focos de incêndio, né? São 2.000, se não me engano, em 13 dias de novembro, em comparação com o ano passado, foram só 57, ou seja, nem sei quantas vezes mais, olha aí, nós temos até a imagem dos estragos que os incêndios estão já fazendo no nosso Pantanal. E aí, o que explicar isso? Poderia ter sido evitado ou não? São, este ano, mais ações da natureza mesmo que causaram. O que pode explicar é que o ano passado choveu bastante, né? Choveu, inclusive, esse período já estava chovendo. Quando se faz um planejamento, você pega informações de diversos setores, que é a parte climática, e nós havíamos previsto um ano mais quente, né? Mas só que ele se estendeu, por isso que foi decretada emergência. Você tem o trabalho no plano normal, né? O planejamento, as ações, e se há algo que extrapole essas questões climáticas, você decreta emergência para acelerar todo o processo, que aí entra o processo de mais aquisições, de logística, que você precisa de dar celeridade. Então, esse ano que aconteceu, até outubro, Lúcia e Camila, o Pantanal estava muito tranquilo. Nós estamos o ano todo no Pantanal. Tivemos alguns focos de combate direto, de trabalho dos próprios proprietários rurais, trabalho na área de terra indígena. Até outubro estava muito tranquilo, tudo muito controlado. Outubro, que realmente recrudesceu essa questão do aumento da temperatura, chuva muito escassas e pontuais, e também muitas descargas da atmosfera, deixar bem claro, né, que, obviamente, nós temos muitos crimes ambientais na área de incêndios florestais. Mas nesse caso específico do Pantanal foram descargas da atmosfera. Raios, exatamente. Tanto no Parque Estadual quanto no Parque Federal e no entorno. Então, isso começou depois de outubro. Nesse período de 40 dias, nós fizemos combate, controlamos, extinguimos, reigniu, porque lá tem uma peculiaridade. Você não consegue nem sempre fazer o combate direto. Áreas alagadas e área movediça. Terreno muito pantanoso, você afunda, você não consegue entrar com maquinário, com veículos, então você utiliza diversas estratégias, nem sempre você vai fazer uma filmagem e vai ter um combatente, porque você não consegue. Aí você trabalha de forma indireta. Você extingue o fogo, como nós extinguimos por 2 ou 3 vezes, ele fica dormente no subsolo, lá queima muito no subsolo. Você olha a vegetação verde e o subsolo, que as raízes estão apodrecidas, vão queimando, e de repente um vento muito forte, calor alto, ele começa a reignir. Então, são questões muito particulares do Pantanal. Comandante, o senhor falou aí que, olha, em outubro estava tranquilo, sob controle. Exato. Agora, a situação piorou. Sim. E o seguinte, não vai adiantar colocar 300, 500, 1.000 brigadistas se não chover, não é? Se a chuva demorar. Exatamente. Aí o seguinte, sem chuva, vai piorar? Vai piorar. Porque acontece, o Pantanal, esse fogo subterrâneo só apaga encharcando. E o que encharca é a chuva.
porque ele é subterrâneo, não é o fogo que a gente vê numa árvore, você num terreno aqui, que você apaga de forma direta. Então é um fogo subterrâneo, para a gente ter tranquilidade. A gente consegue às vezes extinguir, mas ele volta. Extingue, ele volta. Então para a gente ter certeza que não terá reignições, mesmo com as eficiências dos combates dos nossos combatentes, só com chuva... Ele volta por quê? Ele volta porque ele fica dormente, queimando devagarzinho no subsolo, a temperatura esquenta demais, fica 4, 5 dias sem chover, bate um vento muito forte e ele volta com força total. É reignição que nós denominamos. Por isso que é muito difícil o fogo no Pantanal. Da mesma forma, não se compara ainda. Sábado mesmo nós tivemos uma reunião com o Ministério do Meio Ambiente, onde nós apresentando todas as estatísticas do Pantanal. Hoje, naquele dia, sábado, o que nós apresentamos e que o Ministério do Meio Ambiente apresentou estava muito, muito, muito abaixo de 2020 e abaixo de 2021. Estava maior que 2022, porque 2022 choveu muito. Então, ainda é uma situação que não se compara lá, nem na fauna, nem na flora. E às vezes confunde. Quando a gente fala, não é que a situação está fácil, que está tranquila, que não tem impacto na fauna, na flora, ou seja, na vegetação ou nos animais. Lógico, qualquer tipo de incêndio vai ter um certo impacto, maior ou menor. Então está tendo. A SEMA está com a equipe lá, tanto com o IBAMA de fauna, né, e de flora, principalmente da fauna com os animais. Tem outros órgãos trabalhando lá, obviamente que serão atingidos, mas não chega o que foi atingido que eu participei. Efetivamente no Pantanal, dos animais da vegetação, que aconteceu em 2020. Está ocorrendo também o resgate, né, de animais que nós vimos aí muitos que foram vitimados, né, pelas chamas. Agora, comandante, não seria necessário então talvez maior número de equipamentos aéreos, helicópteros, aviões que tem aquelas descargas de água para justamente combater, ou é quase impossível? Que a bem da verdade, nós estamos lá. Evitar, sim. O que acontece? Mas um para dar helicóptero e 2 eficiência aviões no combate aéreo, tem que ter o combate terrestre. O avião não apaga. Ele diminui a temperatura, a intensidade e o combatente chega lá. Então, a gente está utilizando nos locais também que não tem acesso ao combatente. Então é um trabalho que não tem aquela eficiência. Certo. Mas, desde o início, nós estamos com todo o potencial, agora mesmo. Hoje, nós estamos lá com um helicóptero do Silpaer, estamos com 2 aeronaves de 3 minutos cada uma. Amanhã chega mais uma. Né? O Ministério do Meio Ambiente está lá hoje com 2 helicópteros, deve chegar mais um amanhã. Então, o exemplo que eu dou, óbvio, o problema é nosso, nós temos que resolver o nosso problema, mas a gente tem que entender que nem sempre a desculpa é porque não tem efetivo, porque não tem logística. Nós tivemos agora no Canadá, um bombeiro de Mato Grosso esteve no Canadá com 100 combatentes do Brasil todo. Mandamos até para conhecer no primeiro semestre. E lá queimou tudo. Os Estados Unidos apoiando o Canadá, por quê? A situação climática, o calor, a seca, começou o fogo e não teve controle. Agora no Havaí nós tivemos um caso parecido, queimou quase toda a ilha, morreram centenas de pessoas. Então, na Europa da mesma forma, tivemos na França, num trabalho na França. Então a situação está em nível mundial, não é nível Brasil. Então quando fala assim, Pantanal porque não tem gente, não tem logística. Não. Então, quer dizer, faltou logística no Canadá, nos Estados Unidos, no Havaí, na Europa. Sim. Então a situação realmente climática é muito séria, mas o trabalho está sendo eficiente. Se a gente estivesse lá, a situação certamente estaria muito pior do que está. Comandante, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, e vamos fazer uma corrente, né? Uma torcida pela Brigada de São Pedro, que vem a chuva. Muito importante. Muito obrigado. Com vocês. Muito obrigado, agradeço o espaço, a informação ao cidadão, porque a gente está trazendo fato e não narrativas. Obrigada.